Vamos lá, gente. Vamos ao terceiro vídeo aí. Vamos falar sobre o segundo passo do que a gente deve fazer numa cena de acidente, né? Então, depois de sinalizar o local, a gente vai para uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer em relação ao acidente, que é, de fato, chamar o socorro da autoridade pública, né? Então, se a gente não chama o socorro da autoridade pública, né? Corpo de Bombeiros, SAMU, polícia, enfim, a gente não vai ter o atendimento adequado, né? E principalmente se tiver vítima, né? Ela não vai ser atendida e não vai ser conduzida ao atendimento definitivo, né? No hospital. Então, é importantíssimo que a gente saiba como acionar de maneira correta as equipes de emergência. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês novamente. Só um minutinho. Aqui. Então, olha só. Deixa eu pegar o slide de volta aqui. Aqui, ó. Então, gente, ó, depois de sinalizar o local que a gente viu, né? Importância da sinalização do local, a gente deve chamar por socorro especializado, tá? Então, esses números aqui podem cair em prova, em especial esses quatro primeiros aqui, né? Então, tem que saber, né? Tem que saber de cor aí, né? 190, Polícia Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 192, SAMU. 193, Corpo de Bombeiros, tá? Então, pode ser que vocês tenham uma questão como essa aí, né? E que não é difícil, né? Não é difícil, certo? Então, segunda coisa que eu faço, talvez a mais importante, notem, né? O mais importante é chamar o socorro especializado. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que sinalizar, que é importantíssimo também, tá? Importantíssimo também. Até se eu tiver em mais pessoas aí na cena do acidente, eu posso pedir para uma pessoa ir sinalizando enquanto eu chamo socorro, ou ao contrário, né? A gente pode se ajudar. Se eu estiver sozinho, vou primeiro sinalizar e garantir a segurança, depois eu faço o acionamento de socorro da autoridade pública, ok? Então, ao solicitar o socorro, deve-se informar o local exato e o tipo de acidente. Então, o local exato é importantíssimo, né? As equipes de socorro precisam chegar no local exato. Então, eu tenho que saber aonde que eu estou, se tem um ponto de referência próximo aí, né? Então, é importantíssimo, né? Senão, o socorro não chega no local adequado, né? O tipo de acidente também é importantíssimo, né? É acidente de trânsito, é colisão frontal, é colisão com poste, é atropelamento, é carro e moto, carro e carro, carro e caminhão, é um ônibus, né? Então, é importantíssimo para que as equipes de emergência saibam qual recurso que elas vão mandar para o local lá para fazer o atendimento, se vai ser só uma ambulância, se vai ser duas, se vai ser helicóptero, caminhão, enfim, né? Se eu, con- se- Quanto mais informações eu colher da cena do acidente, melhor, porque vai chegar melhor recurso para o atendimento daquela situação. Então, se eu perceber a quantidade de vítimas, se são do sexo masculino, feminino, idade aproximada, né? Às vezes só falar, ó, é um adulto, né? Do sexo masculino, é uma criança, e assim por diante, né? Se houverem vítimas inconscientes, também é legal repassar, né? A gente passa uma ideia da gravidade da situação dessas vítimas, né? E se eu conseguir avaliar a gravidade, dos ferimentos das vítimas mais atingidas, também é legal, tá? Então, quando o socorro chegar, né, eu tenho que repassar o que eu sei, né, o que eu vi para o socorrista, né, para quem está chegando para prestar o socorro, né? Então, as condições de trânsito no local, a descrição da ocorrência como um todo, né, os primeiros socorros que já foram aplicados, se tiverem sido aplicados, e outras informações que chegaram ao seu conhecimento, certo? E aí, terceiro passo na cena do acidente é se proteger, né? Então, a gente precisa evitar se prejudicar por conta de um atendimento, porque a gente está prestando socorro, né? Então, a cena de um acidente tem muitos perigos, né? Tem caco de vidro, pode ter princípios de incêndio, vazamento de combustível, derramamento de óleo, né? Cantos e arestas vivas, né, da lataria dos veículos envolvidos, retorcidas ali e tal, que pode trazer ferimentos para a gente, né? A gente precisa tomar muito cuidado,
Então, a gente não deve se expor a perigo nem fazer coisas para os quais não estamos preparados, né? Então, contra doenças infecto-contagiosas, né, que é muito comum a gente ter vítimas acidentadas, a gente nunca sabe o que aquela vítima pode ter, né? Então, pode ter alguma doença infecto-contagiosa que pode acabar transmitindo para a gente. Então, contra doenças infecto-contagiosas transmitidas pelo contato com fluidos orgânicos da vítima, né? Então, a gente precisa usar, no mínimo, as luvas de procedimento. Então, lembra lá do artigo do Código Penal e do artigo do Código de Trânsito que falavam sobre a omissão de socorro? Diz assim, ó, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Se eu não tiver luvas, pelo menos, tem um risco pessoal ali para mim, né? De eu contrair uma doença infecto-contagiosa. Então, eu já não tenho a obrigação de ir lá e prestar o socorro direto para a vítima, certo? Então, eu tenho que, no mínimo, chamar o socorro da autoridade pública. Então, eu tenho que me proteger, né? Então, evitar ferir-se durante o atendimento, nunca levar a mão à boca ou aos olhos, né? São duas vias de contágio muito fácil que a gente teria, né? E sempre usar as luvas de borracha quando for fazer o atendimento de uma vítima de acidente, certo? Então, é isso. E vamos lá. Ah, agora, falar rapidinho para vocês sobre a origem dos ferimentos. Quando a gente enxerga uma cena de acidente, o próprio acidente em si, ele traz muitas informações para a gente e a gente consegue imaginar qual é a gravidade do estado da vítima, né? Quais as lesões que ela teve, né? Então, o acidente em si fornece informações importantes aos profissionais de saúde que irão atender as vítimas. Então, é importante conhecer o tipo de acidente para avaliar a origem e a natureza dos ferimentos, tá? Então, observar a direção e a intensidade do impacto, né? A direção, como assim, professor? Se foi uma colisão frontal, se foi uma colisão traseira, né? E a intensidade do impacto a gente vê a energia que foi dissipada nos veículos, né? Os veículos ficaram muito danificados, não danificaram quase nada, né? Se ficaram muito danificados, provavelmente a colisão teve uma energia muito forte, né? Uma força muito forte naquele impacto, o que é transmitido para os ocupantes dos veículos, né? Então, a gente vai entender a maneira como afetou a vítima, né? Se a gente observar a direção e a intensidade do impacto. Então, o slide traz um exemplo para a gente, né? Então, em caso de motociclista caído na pista, devemos sempre desconfiar de fratura de coluna cervical, fraturas no quadril e nas pernas, né? Então, aqui, ele traz para a gente aqui, ó, no caso de colisões frontais, tá? Então, aqui tem um desenho para a gente, ó. Em especial, se vocês observarem isso aqui, ó, no vidro do para-brisas, né? Para-brisa quebrado em forma de teia de aranha. É muito provável que alguém chegou a bater a cabeça ali, né? Então, em colisões frontais, especialmente se tiver esse formato de teia de aranha no vidro, a gente vai suspeitar de lesões na cabeça, né? Na face e no crânio, pela pessoa ter sido projetada contra o vidro, contra o painel. Lesão no pescoço, né? Fratura ou deslocamento das vértebras. Aqui já faz parte da coluna, né? Coluna cervical, né? Então, pelo impacto da cabeça lá, pode ter tido também lesões na coluna cervical. Tórax, fraturas nas costelas e lesões nos pulmões. Então, se ele chegou a bater a cabeça no vidro, foi projetado contra o painel ou contra o volante do veículo também, né? O abdômen pode ter lesões nos rins, baço, intestinos e etc, tá? E membros, né, braços e pernas, contusões e lesões múltiplas, ok? Já aqui, no desenho de baixo, mostra uma colisão traseira, né? Esse carro foi empurrado muito forte, né? Sofreu uma colisão traseira muito forte. Aqui a nossa principal preocupação é o efeito chicote na cabeça e no pescoço, né? Então pode ter lesões na base do crânio e principalmente coluna cervical, tá? Então, bem perigoso também, certo? Por isso a importância do nosso encosto de cabeça. E, então, a imagem que a gente viu antes era de colisão traseira, né? Então, efeito chicote na cabeça e no pescoço. E no caso dos atropelamentos, temos vítimas politraumatizadas. Elas sofrem 3 impactos diferentes no mínimo, né?
Então, ela sofre o primeiro impacto, que é do veículo contra as pernas, geralmente, né? Então, já lesões aí nos membros inferiores. Aí essa vítima, ela é arremessada contra o capô ou para-brisa do veículo, e o veículo freia, né? Ou acelera, enfim, e essa vítima ainda tem um terceiro impacto contra o chão, né? Então, ela sofre três impactos. É uma vítima que a gente também vai suspeitar que ela é politraumatizada, né? Diversas lesões, e aí a gente tem que ter muito cuidado com essa vítima, né? Então, atropelamentos politraumatismos causados por três impactos: veículo contra as pernas, da vítima contra o capô, da vítima contra o solo, tá? Então, é isso. Agora, o próximo vídeo, a gente já vai falar do atendimento às vítimas em específico, tá? Só um minutinho que a gente já volta para o próximo vídeo. Até daqui a pouquinho, gente.